Eu nunca imaginei que minha vida pudesse virar do avesso assim, tão rápido e de um jeito tão cruel. Sempre fui a irmã certinha, aquela que estudava, trabalhava, tentava seguir as regras. Enquanto minha irmã gêmea, a Helena, parecia viver numa outra realidade, cheia de escolhas erradas, confusões e segredos que eu preferia nem saber. A gente era tão parecida fisicamente que, para quem não conhecia a gente direito, dava até para confundir uma com a outra menos. Mas eu jamais imaginei que essa semelhança pudesse ser usada contra mim de forma tão perversa. Foi numa tarde cinzenta, dessas que parecem anunciar tempestade, que tudo começou a desmoronar. Eu estava no trabalho, numa agência de atendimento ao cliente, de uma empresa de telefonia em São Paulo, quando recebi a ligação da delegacia. A voz do policial do outro lado era seca, quase fria. Estamos tentando entrar em contato com você porque houve um boletim de ocorrência registrado em seu nome. Por um instante, não entendi direito. Perguntei se ele tinha certeza, porque eu não tinha feito nenhuma queixa. Foi aí que ele soltou a bomba. Minha irmã Helena estava presa, acusada de furto em uma loja de roupas no centro da cidade, mas para tentar limpar a ficha criminal, ela usou meu nome e documentos para registrar a ocorrência. Eu não conseguia acreditar. Como alguém podia usar minha identidade para se proteger enquanto me colocava na mira de problemas que eu nem tinha? Meu coração disparou, as mãos tremiam, e senti um nó enorme se formando na minha garganta. Voltei para casa naquele dia com a cabeça a mil, sem conseguir pensar direito. A casa parecia mais fria do que nunca. E o silêncio entre meus pais era pesado, como se eles também tivessem medo do que estava por vir. Minha mãe tentou disfarçar a preocupação, mas eu sabia que ela desconfiava de algo há muito tempo. Meu pai, sempre autoritário e reservado, mal me olhou nos olhos. Não sabia o que esperar deles, mas sabia que teria que encarar tudo sozinha. Nos dias seguintes, a confusão só aumentou. O delegado me chamou para prestar depoimento, eu tive que explicar tudo com calma, mostrar documentos, provas que eram minhas, mas que naquele momento me faziam sentir uma pessoa vazia, exposta. Eu não só estava sendo vítima, como também suspeita de um crime que eu não cometi. As conversas no trabalho ficaram estranhas. Alguns colegas começaram a me olhar com desconfiança, como se eu fosse uma fraude. O que mais me doía era a traição da minha própria irmã, como alguém que compartilha não só o sangue, mas também a história de vida. Podia fazer isso comigo? Eu a amava. Sempre achei que ela só precisava de ajuda, de alguém que acreditasse nela, mas ela escolheu esse caminho. E eu estava pagando o preço, com minha reputação destruída, meu coração partido e minha vida prestes a mudar para sempre. No meio desse turbilhão, eu também descobri que minha irmã não estava sozinha nesse jogo. Havia pessoas por trás dela, influências sombrias, pessoas que pareciam controlar o que ela fazia e que não hesitavam em usar qualquer meio para se proteger. Eu me senti pequena, impotente, mas também determinada a mostrar quem eu realmente era e a limpar meu nome, custasse o que custasse. A verdade é que essa batalha estava só começando, e eu não fazia ideia do quanto eu teria que lutar para recuperar minha vida e encontrar um pouco de paz no meio daquele caos. E o pior era não saber até onde minha irmã seria capaz de ir para me destruir ainda mais. Eu precisava me preparar para o que viesse, e estava disposta a encarar essa tempestade com todas as forças que me restavam. Nos dias que se seguiram à notícia da prisão da minha irmã, tudo ao meu redor pareceu entrar em uma névoa densa, que me impedia de enxergar direito. A sensação de que eu estava perdendo o controle da minha própria vida era esmagadora. Voltar para casa, que antes era um refúgio, agora era um desafio. O silêncio dos meus pais carregava um peso que eu não conseguia decifrar, e a atmosfera estava carregada de olhares desconfiados e palavras não ditas. No trabalho, a situação piorava a cada dia. Algumas pessoas se aproximavam de mim com um sorriso amarelo, outras evitavam até mesmo cruzar o meu caminho. Eu sabia que a manchete silenciosa do boletim de ocorrência registrado em meu nome corria pelos corredores da empresa, transformando-me em uma espécie de personagem triste e intrigante de uma história que ninguém queria viver. Cara,
telefonema, cada olhar, parecia me perguntar se eu era realmente culpada. Se minha identidade era apenas uma máscara que escondia uma vida dupla, minha rotina, que antes era simples e previsível, virou uma batalha diária para provar minha inocência. Eu tive que me tornar uma espécie de detetive da minha própria vida, vasculhando documentos, buscando testemunhas, tentando entender como minha irmã conseguiu enganar a todos de uma maneira tão cruel. Cada passo que eu dava parecia mais difícil do que o anterior, e a sensação de estar sozinha no meio daquele turbilhão era sufocante. Mas foi em casa que as coisas mais complicadas começaram a acontecer. A relação com meus pais, que já não era das melhores, se desgastou ainda mais. Minha mãe, que sempre foi a voz da razão, agora parecia distante, quase como se estivesse dividida entre o amor por mim e o que sabia menos, ou achava que sabia, sobre a Helena, meu pai, que sempre foi firme e implacável, tornou-se um muro intransponível, evitando falar sobre o assunto, como se silenciar fosse a única maneira de lidar com a vergonha e a frustração. Em uma dessas noites de silêncio pesado, eu tentei falar com minha mãe. Queria entender se ela sabia de algo, se havia alguma verdade escondida por trás das atitudes da Helena que eu nunca tinha percebido. Ela me olhou com os olhos marejados e, numa voz baixa, quase um sussurro, me disse que às vezes a família guarda segredos que ninguém deveria saber. Foi como um golpe no estômago. O que mais eu não sabia? Que outras mentiras estavam por vir. Foi aí que comecei a investigar, não só sobre o boletim de ocorrência falso, mas sobre tudo que envolvia minha irmã. Descobri que Helena não só usava meu nome para se proteger da polícia, mas também para manter uma vida dupla, cheia de dívidas, amizades perigosas e até mesmo ameaças que eu jamais poderia imaginar. Ela estava presa em um mundo do qual eu não fazia parte, mas que agora me puxava para dentro como se fosse um redemoinho enquanto o julgamento dela se aproximava, e com ele, o medo de que minha identidade fosse manchada de vez. E eu agi, mas não sabia por onde começar. Tentei falar com advogados, amigos da família, até mesmo com pessoas que conheciam a Helena, mas todos pareciam ter medo de se envolver. A verdade era que ninguém queria se meter em uma confusão que parecia muito maior do que uma simples questão de identidade. No meio desse caos, uma carta anônima chegou para mim, sem remetente, sem assinatura, apenas um aviso simples. Não confie em ninguém da sua família. A verdade é muito mais obscura do que você imagina. Aquilo me assustou, mas também acendeu uma chama de determinação dentro de mim. E eu precisava descobrir o que estava por trás daquela trama. E quem realmente queria me destruir. Minha vida se transformou numa corrida contra o tempo e contra as mentiras que me cercavam. Cada passo em falso podia custar caro, e a sensação de estar sendo observada era constante. Eu tinha que ser forte, mesmo quando o cansaço e a tristeza ameaçavam me derrubar, porque no fundo eu sabia que essa batalha não era só por mim, mas por tudo o que eu acreditava que a família deveria ser, menos mesmo que essa família estivesse cheia de sombras. Você acreditaria se sua própria irmã usasse o seu nome para fugir da cadeia? Fica até o final, porque o que essa mulher descobriu vai te arrepiar. Nos dias que se seguiram à notícia da prisão da minha irmã, tudo ao meu redor pareceu entrar em uma névoa densa, que me impedia de enxergar direito. A sensação de que eu estava perdendo o controle da minha própria vida era esmagadora. Voltar para a casa, que antes era um refúgio, agora era um desafio. O silêncio dos meus pais carregava um peso que eu não conseguia decifrar, e a atmosfera estava carregada de olhares desconfiados e palavras não ditas. No trabalho, a situação piorava a cada dia. Algumas pessoas se aproximavam de mim com um sorriso amarelo, outras evitavam até mesmo cruzar o meu caminho. Eu sabia que a manchete silenciosa do boletim de ocorrência registrado em meu nome corria pelos corredores da empresa, transformando-me em uma espécie de personagem triste e intrigante de uma história que ninguém queria viver. Cada telefonema, cada olhar, parecia me perguntar se eu era realmente culpada, se minha identidade era apenas uma máscara que escondia uma vida dupla. Minha rotina, que antes era simples e previsível,
virou uma batalha diária para provar a minha inocência. Eu tive que me tornar uma espécie de detetive da minha própria vida, vasculhando documentos, buscando testemunhas, tentando entender como minha irmã conseguiu enganar a todos de uma maneira tão cruel. Cada passo que eu dava parecia mais difícil do que o anterior, e a sensação de estar sozinha no meio daquele turbilhão era sufocante. Mas foi em casa que as coisas mais complicadas começaram a acontecer. A relação com meus pais, que já não era das melhores, se desgastou ainda mais. Minha mãe, que sempre foi a voz da razão, agora parecia distante, quase como se estivesse dividida entre o amor por mim e o que sabia menos, ou achava que sabia, sobre a Helena. Meu pai, que sempre foi firme e implacável, tornou-se um muro intransponível, evitando falar sobre o assunto, como se silenciar fosse a única maneira de lidar com a vergonha e a frustração. Em uma dessas noites de silêncio pesado, eu tentei falar com minha mãe. Queria entender se ela sabia de algo, se havia alguma verdade escondida por trás das atitudes da Helena que eu nunca tinha percebido. Ela me olhou com os olhos marejados, e numa voz baixa, quase um sussurro, me disse que às vezes a família guarda segredos que ninguém deveria saber. Foi como um golpe no estômago. O que mais eu não sabia, que outras mentiras estavam por vir. Foi aí que comecei a investigar, não só sobre o boletim de ocorrência falso, mas sobre tudo o que envolvia minha irmã. Descobri que Helena não só usava meu nome para se proteger da polícia, mas também para manter uma vida dupla, cheia de dívidas, amizades perigosas e até mesmo ameaças que eu jamais poderia imaginar. Ela estava presa em um mundo do qual eu não fazia parte, mas que agora me puxava para dentro como se fosse um redemoinho enquanto o julgamento dela se aproximava, e com ele, o medo de que minha identidade fosse manchada de vez. Eu precisava agir, mas não sabia por onde começar. Tentei falar com advogados, amigos da família, até mesmo com pessoas que conheciam a Helena, mas todos pareciam ter medo de se envolver. A verdade era que ninguém queria se meter em uma confusão que parecia muito maior do que uma simples questão de identidade. No meio desse caos, uma carta anônima chegou para mim, sem remetente, sem assinatura, apenas um aviso simples. Não confie em ninguém da sua família. A verdade é muito mais obscura do que você imagina. Apple me assustou, mas também acendeu uma chama de determinação dentro de mim. Eu precisava descobrir o que estava por trás daquela trama. E quem realmente queria me destruir? Minha vida se transformou numa corrida contra o tempo e contra as mentiras que me cercavam. Cada passo em falso podia custar caro, e a sensação de estar sendo observada era constante. Eu tinha que ser forte, mesmo quando o cansaço e a tristeza ameaçavam me derrubar. Porque no fundo, eu sabia que essa batalha não era só por mim, mas por tudo o que eu acreditava que a família deveria ser, menos mesmo que essa família estivesse cheia de sombras. A carta anônima que recebi naquela noite não saiu da minha cabeça. Aquela frase: não confie em ninguém da sua família. A verdade é muito mais obscura do que você imagina. Parecia um eco que martelava minha mente. Quem teria enviado aquilo? E mais importante, o que eles queriam dizer com verdade. Obscure. Eu me sentia cercada por uma rede de mistérios que parecia se fechar cada vez mais rápido, e eu precisava desesperadamente encontrar uma saída, uma pista que me ajudasse a entender o que estava realmente acontecendo. Comecei a olhar para dentro da minha própria casa, onde antes eu via segurança e afeto. Agora, cada olhar dos meus pais parecia carregado de segredos e silêncio. E eu, Pratissa, saber se eles estavam escondendo algo, se de alguma forma sabiam da mentira que minha irmã gêmea estava usando para se proteger, ou se até mesmo estavam envolvidos. Decidi que não podia mais esperar. Tinha que confrontá-los, mesmo com o medo e a incerteza que apertavam meu peito. Naquela noite, jantei com eles. O ar estava tenso, e o silêncio era cortante. Com a voz trêmula, comecei a falar sobre a carta e as suspeitas que me consumiam. Minha mãe, inicialmente, tentou mudar de assunto, desviando o olhar para o prato. Mas eu insisti, e foi então que, para minha surpresa, ela desabou em lágrimas. A verdade veio à tona como uma enxurrada
que não podia mais ser contida. Minha mãe revelou que há anos guardava um segredo terrível. Quando eu e minha irmã éramos crianças, houve uma situação que mudou para sempre a dinâmica da nossa família. Helena tinha se envolvido com pessoas erradas, e minha mãe tentou proteger a mim e a ela de consequências piores, escondendo a verdade de meu pai e de mim. Ela confessou que por medo, por vergonha e por amor, havia feito escolhas que agora ela se arrependeu profundamente. Aquela revelação foi um choque. Tudo fazia sentido, mas ao mesmo tempo parecia surreal. A imagem perfeita que eu tinha da minha infância, da minha família, começou a desmoronar diante dos meus olhos. E o pior era saber que, mesmo com toda essa confusão, minha irmã continuava a se esconder atrás da minha identidade, usando o meu nome para fugir da justiça e das consequências dos seus atos. Nos dias seguintes, tentei me aproximar da Helena apesar do tudo. Queria entender o que a levou a escolher aquele caminho. Por que ela se tornou tão fria, a ponto de sacrificar até mesmo o próprio sangue? Consegui falar com ela através de advogados, mas as conversas eram curtas, cheias de acusações veladas, e um misto de culpa e rancor que me partia o coração. Ela disse que se sentia presa, sem saída, e que usar minha identidade foi uma decisão desesperada para tentar começar de novo, para apagar as marcas que o passado tinha deixado nela. Eu queria acreditar nela, queria encontrar aquela irmã que eu amava lá no fundo, mas a verdade era que estávamos em lados opostos de uma linha invisível, e cada passo que eu dava para tentar salvar a ela, parecia que eu me afundava ainda mais na lama que ela mesma havia criado. Enquanto isso, o processo judicial avançava, e minha imagem pública estava cada vez mais manchada. Alguns jornalistas começaram a me procurar para entrevistas, e eu me vi obrigada a expor minha dor e minha verdade em público, na esperança de que alguém acreditasse em mim. Foi humilhante, mas eu não podia fugir. Precisava que o mundo soubesse que eu não era a pessoa que minha irmã queria que eu fosse. Mas a reviravolta veio quando encontrei uma testemunha inesperada. Um antigo amigo da Helena, alguém que parecia saber mais do que queria contar, apareceu disposto a colaborar. Com a ajuda dele, comecei a montar uma nova linha de defesa, descobrindo que havia muito mais por trás daquela prisão e daquela identidade roubada do que eu jamais poderia imaginar. Descobri que minha irmã estava envolvida com uma rede de pessoas que usavam outras para encobrir crimes, manipular informações e escapar das autoridades. Era um jogo perigoso, e eu estava no meio dele, mesmo sem querer. A partir daquele momento, minha luta passou a ser não só para limpar meu nome, mas para desmantelar aquela teia de mentiras que estava destruindo minha família. A cada novo detalhe que surgia, eu me fortalecia. A dor da traição e da humilhação dava lugar a uma determinação feroz. Eu não seria mais uma vítima silenciosa. Eu precisava me reinventar, encontrar aliados e lutar até o fim. Porque no fim das contas, a verdade precisava prevalecer, não importa o quanto custasse. Achou que já tinha visto tudo. O que ela descobre aqui muda completamente o rumo da história. Não sai agora. A cada passo que eu dava para desvendar o que estava por trás da prisão da minha irmã, eu sentia como se estivesse entrando numa teia de aranha gigantesca, feita de mentiras, traições e segredos que pareciam não ter fim. O antigo amigo dela, o Carlos, era uma Pakachev que eu nunca teria imaginado. Ele não era apenas um conhecido qualquer, era alguém que sabia de toda a extensão do que estava acontecendo, mas que até então tinha medo de se envolver. Quando decidiu falar comigo, parecia como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, mas ao mesmo tempo, a sensação de que a situação era muito pior do que eu podia suportar só aumentava. Carlos me contou que Helena não estava sozinha nesse jogo sujo. Ela fazia parte de uma rede que usava identidades falsas para escapar da polícia e cometer crimes, sem deixar rastros. A ficha criminal limpa que ela tinha conseguido manter com meu nome era só a ponta do iceberg. Havia outras pessoas, outras vítimas e um sistema inteiro de manipulação e chantagem por trás disso tudo. Era como se eu tivesse entrado num mundo paralelo,
onde a realidade que eu conhecia simplesmente não existia mais. Eu me perguntava como minha irmã, aquela que eu conhecia desde sempre, podia estar envolvida numa coisa tão complexa e perigosa. Mas a resposta que comecei a encontrar me partiu o coração. Helena, por trás daquela fachada rebelde e difícil, era uma mulher presa por medos e dores que eu nunca tinha compreendido. Ela usava as mentiras como um escudo para proteger suas próprias feridas, mas no processo estava destruindo tudo e todos ao redor. Minha determinação em limpar meu nome e expor essa rede só crescia. Junto com Carlos, começamos a juntar provas, mensagens, fotos, gravações, tudo que pudesse ajudar a desvendar o esquema e me tirar daquela sombra que minha irmã tinha colocado sobre mim. Eu sabia que não podia mais confiar em ninguém da minha família, como a carta anônima avisava, mas ainda assim buscava forças em alguns poucos amigos verdadeiros que me apoiavam. Foi nesse momento que percebi o quanto a minha vida havia mudado. Antes, eu era uma mulher comum, preocupada com as pequenas coisas do dia a dia. Agora, eu me via envolvida numa batalha que poderia custar minha reputação, minha sanidade e até mesmo minha segurança. As noites sem dormir, as idas e vindas à delegacia, as conversas com advogados, tudo isso consumia minha energia e me deixava cada vez mais exausta. Mas eu não podia parar, não quando tinha tanto em jogo. Enquanto lutava para recuperar meu nome, percebi que a mídia começava a prestar atenção na história. Reportagens sensacionalistas tentavam me pintar como uma cúmplice ou uma mulher que tinha algo a esconder. Era um jogo sujo, onde a verdade era distorcida e manipulada para atender interesses obscuros. Eu precisava ser mais rápida e mais forte que isso. Foi então que uma reviravolta inesperada aconteceu. Um vídeo surgiu nas redes sociais, mostrando minha irmã em uma situação que jamais imaginei. Ela estava sendo coagida, ameaçada por pessoas que queriam usar o nome dela para seus próprios crimes. O vídeo mostrava uma Helena diferente, vulnerável, assustada e que implorava por ajuda. Essa imagem abalou tudo que eu pensava sobre ela e me fez entender que a batalha era ainda maior do que eu imaginava. Decidi que era hora de agir com mais coragem. Marquei uma entrevista exclusiva com um canal de televisão local para contar a minha versão da história, mostrar as provas que tínhamos reunido e alertar outras pessoas que poderiam estar sendo enganadas por essa rede criminosa. Não foi fácil, mas eu sabia que precisava sair da sombra e fazer minha voz ser ouvida. No dia da entrevista, senti o coração disparar. Era uma mistura de medo, ansiedade e esperança. Quando as câmeras começaram a gravar, eu respirei fundo e cantei tudo, desde a descoberta da prisão da minha irmã, passando pela traição, pelas investigações, até a rede que estávamos tentando desmantelar. Foi um desabafo que tomou todo o meu ser, uma tentativa de mostrar que eu não era culpada e que estava lutando por justiça e pela verdade. A repercussão foi enorme. Algumas pessoas acreditaram em mim, outras duvidaram, mas o que mais me impressionou foi a quantidade de mensagens de apoio que recebi de desconhecidos, vítimas de identidades falsas e de manipulações parecidas. Aquilo me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eu não estava mais sozinha nessa luta, mas a batalha ainda não tinha acabado. Minha irmã estava atrás das grades, mas a rede que a manipulava continuava ativa, e eu sabia que eles não iam parar enquanto não destruíssem tudo que eu construí. A sensação de estar em perigo constante me acompanhava, e eu precisei aprender a lidar com isso para continuar firme. Foi nesse ponto que percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava presa entre o passado doloroso, as traições da família e um futuro incerto que eu teria que enfrentar de cabeça erguida. E mesmo com toda a escuridão, a esperança de encontrar a verdade e a justiça era o que me mantinha viva. Nos meses seguintes, minha vida se transformou em uma batalha constante entre o medo e a esperança. Cada dia era uma mistura de desconfiança, ansiedade e uma vontade imensa de recuperar minha identidade, minha honra e, quem sabe, minha irmã também. Eu me sentia como se estivesse lutando contra um inimigo
invisível, cercada por sombras que pareciam me perseguir a cada passo. A investigação que comecei a fazer, mesmo com todas as dificuldades, começou a trazer alguns resultados. Descobri que a Helena havia se envolvido com pessoas perigosas, que controlavam um esquema maior do que eu podia imaginar. Carlos, aquele nome que eu ouvi pela primeira vez no café da Avenida Paulista, não era apenas um homem comum, mas Leader do, uma organização criminosa que usava identidades falsas para movimentar dinheiro sujo e evitar a polícia. Minha irmã estava no meio disso tudo, mas quem mais estava envolvido? Será que minha família tinha algum papel nesse jogo obscuro? Enquanto eu buscava respostas, minha relação com meus pais continuava tensa. Meu pai, sempre rígido e fechado, me dizia para esquecer a Helena e seguir minha vida. Mas eu não conseguia. Aquele sentimento de irmã, por mais machucado que estivesse, ainda existia dentro de mim. Minha mãe, por outro lado, tentava amenizar os conflitos, mas, por esta cada vez mais abatida, como se carregasse um fardo pesado demais para suportar. Eu sabia que ela guardava segredos, e a carta anônima que recebi anteriormente só reforçava essa desconfiança. Em meio a tudo isso, encontrei um aliado inesperado, um delegado chamado Marcos, que parecia genuinamente interessado em me ajudar. Ele não só ouviu minha história, mas também começou a investigar a fundo a rede por trás das identidades falsas e os crimes associados. Com sua ajuda, consegui reunir provas que mostravam o envolvimento de várias pessoas próximas a Helena, e também um plano maior, para usar identidades roubadas para encobrir atividades criminosas. Mas quanto mais eu me envolvia nessa luta, mais percebia que estava mexendo com forças perigosas. Comecei a receber mensagens ameaçadoras, telefonemas com silêncios inquietantes, e até notei que estava sendo seguida em alguns momentos. O medo se tornou um companheiro constante, mas eu me recusava a ceder. Minha vida estava em jogo, e eu precisava continuar firme por mim e por todos que acreditavam na minha inocência. Ao mesmo tempo, a Helena passou por um julgamento complicado, onde os advogados dela tentavam usar minha identidade para provar que ela não tinha antecedentes. Era uma batalha jurídica que exigia não só força emocional, mas também estratégia e conhecimento legal. Eu me vi obrigada a estudar cada detalhe do processo, acompanhando cada movimento e buscando a melhor forma de proteger meu nome. Durante esse período, fui forçada a enfrentar muitas pessoas que eu julgava próximas e que mostraram um lado completamente diferente. Alguns se afastaram, com medo da confusão. Outros se mostraram falsos, preocupados apenas com sua própria segurança. A sensação de solidão era intensa, mas por outro lado, encontrei forças em pessoas que, mesmo na adversidade, decidiram me apoiar e me ajudar a encontrar a verdade. Entre essas pessoas estava Ana, uma amiga de infância que se tornou minha confidente. Ela me ajudava a manter a sanidade nos momentos mais difíceis, oferecendo não só apoio emocional, mas também uma visão clara e objetiva do que estava acontecendo. Com Ana, consegui pensar melhor, planejar meus próximos passos e não me deixar abater pelas dificuldades. A luta estava longe de terminar, e cada dia trazia um novo desafio, mas eu sabia que, apesar de tudo, estava me transformando numa mulher mais forte, determinada e capaz de enfrentar qualquer tempestade. Minha identidade, que foi roubada e usada contra mim, se tornaria minha arma para vencer essa batalha e recuperar o que era meu por direito. Ela poderia ter desistido, mas decidiu lutar contra um sistema inteiro. Você vai se surpreender com a coragem dessa mulher. A cada dia que passava eu sentia como se estivesse caminhando sobre um fio muito fino, prestes a despencar, mas sem poder parar. Minha vida virou um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam e que se moviam rapidamente, me desafiando a encontrar a verdade em meio ao caos. A batalha para limpar meu nome se tornou o centro de tudo, consumindo minha mente e meu coração. E apesar do medo e da exaustão, eu sabia que não podia recuar. O caso da minha irmã gêmea, Helena, estava longe de ser apenas uma questão familiar. Era uma trama complexa que envolvia crimes, identidades falsas e pessoas poderosas que usavam o sistema para escapar da justiça. Cada descoberta era um choque,
uma nova camada de segredos que parecia me engolir. Carlos, o antigo amigo dela, revelou ser uma peika-cheve de uma rede criminosa que manipula documentos, pessoas e até a vida de quem ousa entrar no caminho deles. Eu percebia que minha própria família não era imune a isso. As sombras do passado começaram a surgir com força, e eu entendi que a confiança que eu tinha era um luxo que não podia mais me permitir. Minha mãe guardava mais segredos do que podia imaginar, e meu pai, com sua rigidez habitual, tentava manter tudo sob controle, mesmo que isso significasse me afastar para evitar problemas. Eu me sentia sozinha, lutando contra fantasmas que pareciam maiores do que eu. Foi nesse momento que uma proposta inesperada chegou até mim. Um advogado experiente, especializado em crimes envolvendo identidades, ofereceu ajuda após ouvir minha história através de um contato em comum. Ele se chamava Renato e parecia ser a única pessoa realmente interessada em me ajudar a desvendar essa teia de mentiras. Com sua orientação, comecei a entender melhor os mecanismos que usavam para fraudar documentos e como a polícia poderia agir para desmantelar essa rede. Renato não só me ajudou a organizar as provas, mas também me orientou a proteger minha segurança com o perigo rondando. Tivemos que tomar precauções, desde mudar rotinas até adotar medidas para proteger minhas informações pessoais. A sensação de estar em uma espécie de jogo de gato e rato era constante. E eu senti peso de cada passo que dava. A mídia continuava a me perseguir, explorando os aspectos sensacionalistas da história. Muitas vezes, minhas palavras eram distorcidas, e eu era transformada em vítima e suspeita ao mesmo tempo. A pressão social e o julgamento público afetavam minha autoestima e minha saúde mental. Mas eu tentava manter a cabeça erguida. Com a ajuda de Ana, minha amiga, comecei a fazer terapia para lidar com a ansiedade e o medo, tentando encontrar equilíbrio para não desmoronar. Enquanto isso, a Helena enfrentava o julgamento e a tensão aumentava. Ela parecia cada vez mais isolada, e suas cartas e mensagens revelavam um misto de arrependimento e desespero. Eu sentia uma mistura de sentimentos conflitantes: amor, raiva, tristeza e, acima de tudo, a certeza de que precisava seguir em frente. Mesmo que isso significasse enfrentar a dor de ver minha irmã presa por causa das próprias escolhas. Em meio a tudo isso, uma nova pista surgiu. Um documento que apareceu misteriosamente indicava que alguém muito próximo a nós estava envolvido na falsificação dos boletins de ocorrência e na manipulação das identidades. A suspeita caiu sobre um familiar, e isso abalou profundamente as bases da minha já fragilizada família. Eu não podia acreditar que a traição poderia chegar tão perto, mas precisava encarar a realidade para buscar justiça. Essa descoberta mexeu com todos nós. Reuniões tensas, discussões acaloradas e confrontos marcaram os dias seguintes. Minha mãe, visivelmente abalada, tentava explicar e justificar, enquanto meu pai permanecia rígido, negando qualquer envolvimento. Eu, por minha vez, sabia que precisava tomar uma posição clara, mesmo que isso significasse romper laços que pareciam irreparáveis entre as investigações. Senti também o apoio crescente de pessoas que acreditavam na minha luta, amigos, colegas de trabalho e até estranhos, que leram minha história, começaram a se manifestar, oferecendo ajuda e solidariedade. Isso me deu uma força inesperada, mostrando que eu não estava sozinha naquele mar de dificuldades. Por fim, entendi que aquela batalha não era só minha, mas de todos que um dia tiveram sua identidade roubada, que foram vítimas de mentiras e injustiças. Eu queria ser a voz dessas pessoas, lutar para que ninguém mais passasse pelo que eu estava passando. E assim, entre lágrimas, medos e pequenas vitórias, eu continuei minha jornada, determinada a recuperar minha vida, minha dignidade e a verdade, que estava escondida por trás das mentiras da minha irmã e de quem a manipulava a cada dia que passava. Eu sentia como se estivesse caminhando sobre um fio muito fino, prestes a despencar, mas sem poder parar. Minha vida virou um quebra-cabeça, com peças que não se encaixavam,
e que se moviam rapidamente, me desafiando a encontrar a verdade em meio ao caos. A batalha para limpar meu nome se tornou o centro de tudo, consumindo minha mente e meu coração. E apesar do medo e da exaustão, eu sabia que não podia recuar. O caso da minha irmã gêmea, Helena, estava longe de ser apenas uma questão familiar. Era uma trama complexa que envolvia crimes, identidades falsas e pessoas poderosas que usavam o sistema para escapar da justiça. Cada descoberta era um choque, uma nova camada de segredos que parecia me engolir. Carlos, o antigo amigo dela, revelou ser uma Pekachev de uma rede criminosa que manipula documentos, pessoas e até a vida de quem ousa entrar no caminho deles. Eu percebia que minha própria família não era imune a isso. As sombras do passado começaram a surgir com força, e eu entendi que a confiança que eu tinha era um luxo que não podia mais me permitir. Minha mãe guardava mais segredos do que podia imaginar, e meu pai, com sua rigidez habitual, tentava manter tudo sob controle, mesmo que isso significasse me afastar para evitar problemas. Eu me sentia sozinha, lutando contra fantasmas que pareciam maiores do que eu. Foi nesse momento que uma proposta inesperada chegou até mim. Um advogado experiente, especializado em crimes envolvendo identidades, ofereceu ajuda após ouvir minha história através de um contato em comum. Ele se chamava Renato e parecia ser a única pessoa realmente interessada em me ajudar a desvendar essa teia de mentiras. Com sua orientação, comecei a entender melhor os mecanismos que usavam para fraudar documentos e como a polícia poderia agir para desmantelar essa rede. Renato não só me ajudou a organizar as provas, mas também me orientou a proteger minha segurança com o perigo rondando. Tivemos que tomar precauções, desde mudar rotinas até adotar medidas para proteger minhas informações pessoais. A sensação de estar em uma espécie de jogo de gato e rato era constante. E eu senti peso de cada passo que dava. A mídia continuava a me perseguir, explorando os aspectos sensacionalistas da história. Muitas vezes, minhas palavras eram distorcidas, e eu era transformada em vítima e suspeita ao mesmo tempo. A pressão social e o julgamento público afetavam minha autoestima e minha saúde mental, mas eu tentava manter a cabeça erguida. Com a ajuda de Ana, minha amiga, comecei a fazer terapia para lidar com a ansiedade e o medo, tentando encontrar equilíbrio para não desmoronar. Enquanto isso, a Helena enfrentava o julgamento e a tensão aumentava. Ela parecia cada vez mais isolada, e suas cartas e mensagens revelavam um misto de arrependimento e desespero. Eu sentia uma mistura de sentimentos conflitantes: amor, raiva, tristeza e, acima de tudo, a certeza de que precisava seguir em frente. Mesmo que isso significasse enfrentar a dor de ver minha irmã presa por causa das próprias escolhas. Em meio a tudo isso, uma nova pista surgiu. Um documento que apareceu misteriosamente indicava que alguém muito próximo a nós estava envolvido na falsificação dos boletins de ocorrência e na manipulação das identidades. A suspeita caiu sobre um familiar, e isso abalou profundamente as bases da minha já fragilizada família. Eu não podia acreditar que a traição poderia chegar tão perto, mas precisava encarar a realidade para buscar justiça. Essa descoberta mexeu com todos nós. Reuniões tensas, discussões acaloradas e confrontos marcaram os dias seguintes. Minha mãe, visivelmente abalada, tentava explicar e justificar, enquanto meu pai permanecia rígido, negando qualquer envolvimento. Eu, por minha vez, sabia que precisava tomar uma posição clara, mesmo que isso significasse romper laços que pareciam irreparáveis entre as investigações. Senti também o apoio crescente de pessoas que acreditavam na minha luta, amigos, colegas de trabalho e até estranhos, que leram minha história, começaram a se manifestar, oferecendo ajuda e solidariedade. Isso me deu uma força inesperada, mostrando que eu não estava sozinha naquele mar de dificuldades. Por fim, entendi que aquela batalha não era só minha, mas de todos, que um dia tiveram sua identidade roubada, que foram vítimas de mentiras, e eu queria ser a voz dessas pessoas, lutar para que ninguém mais passasse pelo que eu estava passando. E assim, entre lágrimas, medos
e pequenas vitórias. Eu continuei minha jornada, determinada a recuperar minha vida, minha dignidade, e a verdade que estava escondida por trás das mentiras da minha irmã e de quem a manipulava. Quer saber como ela conseguiu virar esse jogo? Segura firme, porque o final é tão forte quanto inesperado. A jornada que eu estava trilhando se tornava mais complexa a cada dia. A pressão constante me consumia, mas a vontade de justiça e de provar a verdade era maior do que qualquer medo ou insegurança. Comecei a perceber que minha vida não seria mais a mesma, que eu teria que aprender a viver com as marcas dessa batalha, com as cicatrizes que o passado deixaria. Mas acima de tudo, aprendi que eu não estava sozinha. Mesmo em meio às sombras, existiam pessoas dispostas a lutar ao meu lado. Uma dessas pessoas era o delegado Marcos, que não apenas investiga o caso da minha irmã, mas também se tornou um verdadeiro aliado. Ele acreditava na minha história e estava determinado a desmantelar toda a rede criminosa que usava identidades roubadas para escapar da justiça. Com ele, comecei a entender o funcionamento daquela teia complicada, onde o poder e o medo andavam lado a lado. Juntos, fomos reunindo provas, testemunhos e documentos que revelavam os bastidores desse esquema sombrio. Descobrimos que muitas das pessoas envolvidas eram figuras influentes, que manipulavam o sistema e usavam a impunidade para seus próprios interesses. Era um jogo perigoso, mas era o único caminho para recuperar minha identidade e dar um fim ao sofrimento que essa situação me causava. Enquanto isso, minha irmã Helena continuava presa, e a relação entre nós se tornou uma mistura de dor, ressentimento e uma esperança tênue de reconciliação. Apesar das atitudes erradas dela, eu não conseguia abandonar a ideia de que ela poderia se redimir. As conversas com os advogados revelavam que ela estava sofrendo as consequências das escolhas feitas por pessoas muito mais perigosas do que ela. Em meio a tudo isso, minha saúde emocional passou por altos e baixos. As sessões com a psicóloga, Júlia, se tornaram essenciais para que eu pudesse lidar com o estresse, a ansiedade e os momentos de desespero que surgiam sem aviso. Aprendi técnicas para controlar o medo, para me fortalecer diante das adversidades e para olhar para mim mesma com mais compaixão. A mídia, por sua vez, continuava a acompanhar o caso de perto. Alguns veículos tentavam sensacionalizar a história, enquanto outros buscavam mostrar o lado humano da situação. Eu me vi na difícil posição de precisar me expor para defender minha verdade, mas também de proteger minha privacidade e minha dignidade. Foi um equilíbrio delicado, que exigia força e coragem diárias. Foi durante esse período que recebi uma notícia que mexeu profundamente comigo. Uma das vítimas daquela rede criminosa decidiu se apresentar e colaborar com a justiça. Sua coragem me deu um novo fôlego para continuar, mostrando que a verdade tinha aliados inesperados e que a justiça podia ser alcançada, mesmo em meio a tanta corrupção e medo. Por outro lado, as ameaças não cessavam. Eu sabia que a segurança era uma preocupação constante e precisei adotar medidas para proteger minha família e a mim mesma. Aprendi a desconfiar de estranhos, a evitar certos lugares e a estar sempre alerta. A sensação de insegurança era um peso que eu carregava diariamente, mas que não me impediria de lutar. Na esfera pessoal, percebi que as relações que antes pareciam sólidas estavam desmoronando. Amigos distantes, familiares afastados e até mesmo aqueles que julgava serem aliados mostraram seus verdadeiros rostos. Essa descoberta foi dolorosa, mas necessária para que eu pudesse me cercar de pessoas que realmente se importavam comigo em meio a tantas dificuldades. Força na minha própria resiliência. Aprende a me reinventar, a olhar para a vida com outros olhos e a valorizar cada pequena conquista. A batalha pela minha identidade e pela justiça não era só externa, mas uma transformação profunda que me fazia crescer como pessoa. A história que antes parecia ser sobre uma irmã traída e uma família desfeita tornou-se um testemunho de luta, coragem e esperança. Eu estava escrevendo
um novo capítulo da minha vida, onde a dor se transformava em força e a injustiça encontrava resistência. O tempo foi passando e eu percebia que as feridas abertas por essa situação não cicatrizariam tão cedo. Cada dia trazia novas batalhas, e a guerra pela minha identidade e pela verdade parecia interminável. Eu me tornava mais consciente do quanto aquela história tinha transformado a mulher que eu era menos. Uma mulher que aprendeu a resistir. Eisei, erguer mesmo quando tudo parecia perdido. Minha relação com minha irmã Helena, apesar de toda a dor e traição, continuava sendo um misto de sentimentos complexos. As cartas que ela me enviava da prisão, embora poucas e breves, revelavam um arrependimento profundo, mas também um medo enorme do que estava por vir. Eu queria acreditar que ela pudesse mudar, que ainda existisse uma chance de redenção para Ernest, mas ao mesmo tempo sabia que a realidade era dura e que a justiça precisava ser feita enquanto isso. O delegado Marcos e eu continuávamos trabalhando juntos para desmontar a rede criminosa. A cada nova prova que encontrávamos, mais pessoas envolvidas apareciam, e o esquema parecia ainda maior do que imaginávamos. A sensação era de que estávamos mexendo num ninho de cobras, onde qualquer passo em falso poderia ser fatal. Eu precisava ser cautelosa, mas a vontade de ver a verdade prevalecer era maior que o medo. Cada documento aprendido, cada testemunho obtido, era uma vitória que me dava forças para continuar. A polícia começou a realizar prisões e a desarticular partes da rede, o que mostrou que minha luta não estava sendo em vão. No meio desse turbilhão, minha vida pessoal sofreu um impacto enorme. A ansiedade e o estresse me consumiam, e os momentos de solidão se tornavam mais frequentes. Mas eu encontrei em Ana, minha amiga de infância, um apoio incondicional. Ela esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, ajudando-me a encontrar forças para seguir em frente. Também comecei a retomar algumas atividades que antes me davam prazer, como a pintura e a leitura, pequenos refúgios que me ajudavam a manter a sanidade em meio ao caos. Era um esforço constante para não me deixar afogar na tristeza e na desesperança. A mídia seguia atenta ao caso, e algumas reportagens passaram a focar no lado humano da situação, mostrando minha luta para recuperar minha identidade e provar minha inocência. Isso gerou uma onda de solidariedade que me surpreendeu. Recebi mensagens de pessoas que passaram por situações parecidas, que entenderam minha dor e me encorajaram a continuar. Contudo, nem tudo eram flores. A pressão social e o julgamento público continuavam presentes, e eu sabia que, mesmo com as provas, haveria quem duvidasse da minha palavra. Era difícil lidar com isso, mas eu tentava me concentrar no que podia controlar. Uma das maiores dificuldades foi enfrentar a distância dos meus pais. A relação, que já estava abalada, parecia se desintegrar a cada dia. Meu pai permanecia firme em seu silêncio, enquanto minha mãe se mostrava cada vez mais frágil, dividida entre o amor pelas filhas e o peso dos segredos do passado. Sentia sozinha, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava ser forte por todos nós. A responsabilidade que carregava não era só minha, mas de toda uma família que, apesar das falhas e dos erros, merecia um novo começo. Foi durante esse período que recebi uma ligação inesperada. Um parente distante, que até então eu mal conhecia, me procurou para oferecer ajuda. Ele havia acompanhado o caso e acreditava na minha inocência. Essa surpresa me trouxe esperança e a certeza de que, mesmo nas situações mais difíceis, a solidariedade humana pode surgir onde menos esperamos. Eu sabia que a luta ainda estava longe de acabar, mas sentia que estava no caminho certo. A verdade, apesar de dolorosa, começava a aparecer a luz, e eu estava determinada a seguir firme até o fim, custasse o que custasse. Você também confiaria em alguém só porque tem o seu sangue? Espera só até ver quem mais estava envolvido nessa mentira toda. A chegada daquele parente distante foi como um sopro de ar fresco em meio ao vendaval que minha vida tinha se tornado. Eu mal o conhecia, mas ele se mostrou uma peça importante naquele quebra-cobeca de mentiras e traições. Seu nome era
Eduardo, e diferente dos outros membros da família que pareciam esconder a cabeça na areia, ele estava disposto a me ajudar a expor a verdade e a buscar justiça. Eduardo trouxe informações que eu jamais teria acesso sozinha. Documentos antigos, conversas gravadas e até mesmo fotos que mostravam uma outra face da nossa família, menos uma face marcada por conflitos antigos, disputas por herança e, infelizmente, pelo desejo de silenciar qualquer voz que ameaçasse trazer à tona os segredos que todos queriam esconder, com a ajuda dele. Comecei a entender que o que parecia ser apenas um caso de identidade roubada e prisão da minha irmã, na verdade era parte de uma trama muito maior e mais perigosa. As peças começavam a se encaixar, revelando que minha família havia sido vítima menos, e talvez cúmplice, de um esquema que envolvia poder, dinheiro e mentiras que atravessavam gerações. Essa descoberta me deixou assustada, mas também determinada. Eu não podia permitir que o passado sombrio de nossa história continuasse a nos controlar. Era hora de quebrar o silêncio, de enfrentar os fantasmas que nos assombravam e de reconstruir minha vida com base na verdade e na justiça. O delegado Marcos continuava ao meu lado, ajudando a investigar e a coletar provas que pudessem desmascarar essa rede de corrupção e engano. Juntos, trabalhávamos incansavelmente para proteger não só minha identidade, mas também para garantir que ninguém mais fosse vítima dessa teia de mentiras. No entanto, as ameaças também aumentaram. Pessoas poderosas não gostavam que seus segredos fossem revelados, e eu comecei a receber avisos claros de que minha vida estava em risco. As mensagens anônimas, os telefonemas sem voz e até mesmo um estranho acidente de carro que quase tive mostravam que a luta não seria fácil, mas eu estava preparada para enfrentar tudo. A cada desafio, eu me fortalecia. A dor da traição, a humilhação pública e o medo constante foram se transformando em combustível para a minha determinação. Eu sabia que não podia desistir, porque minha identidade não era apenas meu nome, era minha vida, minha história e a esperança de um futuro diferente. Enquanto isso, Helena enfrentava as consequências de seus atos na prisão. Receber suas cartas era doloroso, mas também revelador. Ela falava sobre arrependimento, medo e a vontade de recomeçar, mesmo sabendo que teria que pagar pelo que fez. E o sentencio, apesar do tudo, ainda existia humanidade nela, e essa ideia me dava forças para não perder a fé na possibilidade de redenção. A relação com meus pais, entretanto, continuava complicada. O silêncio e a distância se tornaram a norma, e eu percebia que a família que eu conhecia estava desmoronando. Mas mesmo assim, eu tinha que seguir em frente. Com ou sem eles, a vida me ensinava que a força verdadeira não vinha da ausência de dor, mas da capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Eu estava aprendendo a ser essa mulher, uma mulher que enfrentava seus fantasmas, lutava por sua verdade e buscava justiça em meio à escuridão. E assim, com um coração pesado, mas a mente firme, continuei minha jornada, sabendo que o caminho seria longo e difícil, mas também certo. Quer que eu continue com um nono bloco? A luta parecia não ter fim, e eu sentia que a cada passo que dava, surgiam novas camadas de mentira e traição para serem desvendadas. A Helena, minha irmã gêmea, que antes era uma presença constante na minha vida, agora parecia uma sombra, distante e fragmentada. Eu precisava entender o que havia levado ela a cruzar a linha do que era certo, a ponto de usar a minha identidade como escudo para seus próprios erros. Com a ajuda de Renato e do delegado Marcos, começamos a juntar provas contundentes contra a rede criminosa que envolvia minha irmã. Descobrimos que eles não apenas falsificavam boletins de ocorrência, mas manipulavam todo um sistema, desde documentos oficiais até testemunhas, para garantir que os verdadeiros responsáveis escapassem. Era uma engrenagem monstruosa que operava nas sombras, afetando muitas famílias como a minha. Eu, que antes vivia uma vida tranquila em um apartamento modesto, na zona sul de São Paulo, agora me vi envolvida em reuniões secretas, trocando mensagens criptografadas e planejando estratégias para me proteger e proteger aqueles que me apoiavam.
A paranoia começou a fazer parte do meu dia a dia, mas eu sabia que era necessária para não cair nas armadilhas daqueles que queriam me calar. Entre os documentos que conseguimos reunir, havia registros de movimentações financeiras suspeitas, ligadas a pessoas próximas da Helena e até mesmo contratos falsificados que levantavam suspeitas sobre a participação de terceiros na manipulação da identidade. Era um quebra-cabeça complexo, mas pouco a pouco, as peças começavam a se encaixar. A exposição da minha história, na mídia, teve um impacto maior do que eu esperava. Recebi mensagens de apoio de pessoas que passaram por situações parecidas, e até mesmo de profissionais que ofereciam ajuda jurídica e psicológica. Isso me deu um sentimento de pertencimento e força que eu não imaginava ser possível. Eu não era apenas uma vítima, eu estava me tornando uma voz para aqueles que sofreram em silêncio. Apesar disso, a pressão era enorme. A Helena, mesmo presa, conseguia manter algum tipo de controle através de contatos externos, o que dificultava ainda mais o processo de desmantelar a rede criminosa. As ameaças se intensificaram e a sensação de insegurança nunca me abandonava. Eu precisei aprender a viver com o medo, mas nunca deixar que ele dominasse minha vida. No meio dessa turbulência, minha relação com meus pais continuava complicada. Meu pai, apesar de sua postura dura, começou a mostrar sinais de preocupação real comigo, enquanto minha mãe, sempre emotiva, parecia viver em um estado constante de culpa e arrependimento. Eu entendia o peso que eles carregavam, mas também sabia que precisava proteger a mim mesma, mesmo que isso significasse me afastar deles por um tempo. Foi nesse momento que recebi uma visita inesperada. Um investigador particular, contratado por mim, apareceu na minha porta com informações novas e preocupantes. Ele havia descoberto que a rede criminosa estava planejando algo grande, envolvendo documentos falsos, que poderiam afetar outras famílias e até mesmo instituições públicas. Era um alerta claro de que a luta que eu travava era muito maior do que eu imaginava. Eu sabia que não poderia recuar. A responsabilidade de expor essa rede e proteger aqueles que poderiam ser vítimas estava em minhas mãos. E mesmo que o caminho fosse árduo e cheio de obstáculos, eu estava decidida a enfrentar tudo com coragem e determinação. A Helena, minha irmã, ainda era uma parte importante dessa história, menos uma peça quebrada, ferida e perdida, mas ainda, eu queria encontrar uma forma de ajudá-la, de salvá-la daquilo tudo. Mas primeiro eu precisava salvar a mim mesma e limpar meu nome. A batalha continuava, e eu estava pronta para lutar até o fim. Ela perdeu o nome, a paz, e quase perdeu a própria vida. Mas a forma como ela deu a volta por cima vai te deixar arrepiado. Os dias que se seguiram foram intensos e cheios de reviravoltas que eu jamais poderia imaginar. A ajuda do investigador particular foi um divisor de águas, pois ele trouxe à tona detalhes que mudaram completamente a minha percepção sobre o que estava acontecendo e também o tamanho do problema em que eu estava metida. O esquema criminoso que usava identidades falsas para cometer fraudes, enganar autoridades e se proteger das consequências era muito maior do que eu esperava. E eu me sentia no meio de uma tempestade que ameaçava me engolir. Com a ajuda dele, pude entender que não estava apenas lutando contra a traição da minha irmã ou contra as falhas da minha família. Eu estava enfrentando uma rede complexa que se estendia por várias cidades, envolvendo pessoas que agiam nos bastidores para garantir que seus crimes nunca fossem descobertos. Era uma engrenagem bem lubrificada que usava de toda sua influência para manipular documentos, intimidar testemunhas e evitar investigações profundas. Isso me deixou aterrorizada, mas ao mesmo tempo, acendeu uma chama de coragem dentro de mim. Eu sabia que tinha que continuar lutando não apenas por mim, mas por todas as pessoas que poderiam ser vítimas daquele sistema corrupto. Não podia permitir que aquela rede continuasse a destruir vidas e a brincar com a justiça. As noites se tornaram um misto de ansiedade e determinação. Eu revisava provas, conversava com advogados, buscava novos aliados e tentava manter minha sanidade em meio ao turbilhão. A sensação de estar sendo observada era constante e eu aprendi.
e desconfiar até mesmo das pessoas mais próximas. Cada ligação desconhecida, cada mensagem sem remetente, fazia meu coração acelerar e minha mente entrar em alerta. Em paralelo, a situação na minha família piorava. A distância entre mim e meus pais aumentava, e eu sentia que o silêncio deles era uma forma de proteger a si mesmos, mas que me deixava cada vez mais isolada. As poucas conversas que tínhamos eram tensas e carregadas de mágoas antigas. Eu queria que eles entendessem minha dor, mas parecia que nossas feridas eram profundas demais para serem curadas tão facilmente. Com a Helena, o contato era raro, mas quando acontecia, era carregado de emoções conflitantes. Ela me pedia desculpas, falava sobre o medo que sentia atrás das grades e o arrependimento que a consumia. Eu queria acreditar nela, queria que aquela irmã que eu conhecia voltasse, mas também sabia que não podia ser apenas eu a carregar o peso de nossas histórias. No meio de tudo isso, recebi uma notícia que me abalou profundamente. Alguém muito próximo a nós havia sido identificado como cúmplice no esquema. Essa revelação causou uma tempestade dentro da família e as acusações começaram a voar. Meu mundo, que já estava frágil, quase desmoronou de vez. Eu me vi obrigada a tomar decisões difíceis. Era hora de colocar a verdade acima de tudo, mesmo que isso significasse enfrentar pessoas que eu amava e em quem confiava. A dor dessa escolha foi imensa, mas necessária para que eu pudesse seguir em frente e garantir que a justiça fosse feita, com o apoio do delegado Marcos e do advogado Renato. Comecei a preparar um relatório detalhado, com todas as evidências coletadas. Esse documento seria fundamental para levar a rede criminosa à justiça e para finalmente limpar meu nome das acusações injustas que pairavam sobre mim. Eu sabia que o caminho ainda seria longo e cheio de obstáculos, mas pela primeira vez, em muito tempo, senti que estava realmente lutando para recuperar minha vida e minha dignidade. Era uma luta que eu não podia menos, e não iria menos perder, à medida que o processo avançava. Eu me via cada vez mais envolvida em um turbilhão de emoções que ia do medo à esperança, da dor ao alívio. Os dias de incerteza e angústia foram dando lugar a uma determinação inabalável de enfrentar tudo, custasse o que custasse. A jornada para limpar meu nome, recuperar minha identidade e, acima do tudo, buscar justiça, tinha se tornado o centro da minha vida, a razão pela qual eu acordava todos os dias com força para continuar. O relatório final, fruto de meses de trabalho duro, inúmeras noites sem dormir e uma busca incansável pela verdade, foi entregue às autoridades competentes. Cada página carregava provas, depoimentos e documentos que revelavam a extensão da rede criminosa e o papel da minha irmã naquele jogo sujo de mentiras e manipulações. Era um grito silencioso por justiça, uma esperança concreta de que o sistema pudesse finalmente funcionar para mim. Com o andamento das investigações, diversas prisões foram realizadas. Pessoas influentes, antes intocáveis, começaram a ser levadas à justiça. A sensação de que o mundo começava a reconhecer a minha verdade foi um alívio indescritível. Eu, que antes era vista com desconfiança, agora tinha nas mãos a possibilidade real de virar o jogo e reconquistar minha dignidade. No entanto, essa vitória não veio sem custo. As relações familiares, que já estavam fragilizadas, sofreram ainda mais. O peso das acusações e das revelações colocou um abismo entre mim e aqueles que antes considerava pilares na minha vida. O silêncio e o afastamento foram dolorosos, mas eu sabia que era necessário para preservar minha integridade e saúde emocional durante esse período. O apoio dos amigos verdadeiros e de pessoas que acreditaram na minha luta foi fundamental. Ana, sempre presente, foi uma fortaleza na qual me apoiou. O delegado Marcos e o advogado Renato continuaram a agir com dedicação e competência, mostrando que mesmo em meio à corrupção e ao medo, havia pessoas comprometidas com a justiça. A Helena, minha irmã gêmea, continuava pressa sua pena e enfrentando as consequências de suas escolhas. As cartas que trocávamos eram poucas, mas carregadas de emoções complexas, raiva, tristeza, arrependimento, e ainda assim, um fio tênue
de esperança de reconciliação. Eu sabia que a estrada para a recuperação dela seria longa e difícil, assim como a minha para reconstruir minha vida. Com o passar do tempo, comecei a retomar minha rotina, aos poucos reconquistando a paz que parecia perdida, a sensação que minha identidade estava finalmente segura, me trouxe um conforto que eu não sentia há muito tempo. Eu podia olhar para o futuro com mais confiança, mesmo sabendo que as cicatrizes daquela experiência jamais desapareceriam completamente. A luta que parecia impossível se transformou em um testemunho de resiliência, coragem e fé na justiça. Eu me tornei uma mulher mais forte, mais consciente do meu valor e da importância de defender a verdade, não importa o quão difícil seja o caminho. E assim, mesmo com todas as feridas abertas, eu segui em frente, determinada a construir uma nova história, baseada na verdade e na esperança. Se essa história te prendeu do começo ao fim, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Histórias assim não podem ser esquecidas.